do Senhor Jesus. Amém. Tributar a Deus louvores em gratidão por este privilégio de mais uma vez nós nos encontrarmos. Sempre muito bom servir essa casa, uma casa que tem me acolhido e, na verdade, faltam palavras, né? Vocabulários para expressar o carinho, o anelo, a gratidão e, na verdade, uma reciprocidade. Deus abençoe vocês por tudo quanto tem proporcionado, tanto a mim quanto a minha casa, né? Que, na verdade, existem lugares pelo Brasil afora que você prega e o desejo, assim, humanamente falando, não é de voltar mais, né? Mas tem lugares que, mesmo se não convidarem, você chega, né? E aqui é um dos tais, né? É sempre janeiro e aprove a Deus esse presente de estar com vocês aqui em setembro, numa quarta-feira. Muito obrigado, viu? Pastor Daniel, um amigo, né? Nutrimos um carinho e um respeito, e é sempre muito bom revê-lo. Obrigado pelo presente. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encontrar o texto, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 29. Capítulo 10, versículo 29. Texto sagrado, palavras ditas por um perito da lei, diante de um questionamento de Jesus. E este doutor da lei disse assim, versículo 29 do capítulo 10. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Vamos lá, vamos ler assim, né? Num tom de interrogação. Vamos lá, 1, 2, 3, já. E quem é o meu próximo? Amém. E os irmãos podem permanecer em pé mais um pouquinho e dizer para quem está do lado: Deus quer falar com a gente. Tá? Toma o seu assento. City Petrópolis, um abraço para o meu brother lá, pastor Ednei, viu? Está ali o garotão dele, né? Está ali o filho dele. Muito bem. Meus irmãos queridos, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nesta oportunidade, considerando a temária de vocês, a tônica destes dias de congresso, sabido também que o convidado de amanhã e de sexta, pastor William Agapito, textualista, exímio, pregador do Evangelho,
E eu já me antecipei, diz Deus, se eu ir primeiro, conversar com os irmãos, depois ele vem e prega. E aí semana que vem o pastor Daniel acaba com tudo, fecha o pacote e está resolvido. O texto ora lido é sabido de todos nós e traz no seu bojo uma ideia exatamente pertinente a isso que vocês estão trabalhando. Venha o teu reino. E dias atrás alguém me perguntou assim: pastor, quando o crente morre, ele vai para o céu? Eu disse, pelo menos isso é que a gente acredita, que todos os crentes vão. Mas já pensou na ideia ou no viés de, enquanto viver, trazer o céu para cá e vivermos na terra tal como um cidadão já do céu? Isso implica em todo um processo que a doutrina da salvação, quem estudou aqui no seminário teológico, o termo para isso é a soteriologia, alguém que se converteu a Jesus e caminha nos passos a ser salvo. Eu trabalho dentro de um tripé: perdido, salvo e santo, ou em processo de santificação. Então esse contexto que nós chamamos de igreja, e essa tônica, essa temática de vocês, venha a nós o teu reino, abraça toda essa ideia, e isso me faz entender em uma plenitude o reino enquanto pertencente ao reino de Deus na terra, para o rei, pelo rei, para o reino, pelo reino, enfim. O texto de Lucas capítulo 10 vem tendo, ao meu ver, do versículo 1 ao versículo de número 37, do 38 ao 42 é um outro contexto, mas do versículo 1 ao 37, a sua perícope, ou o seu texto cortado, evidenciado ou pinçado de todos esses versículos aqui, é o que nós lemos, o versículo 29, que diz a interrogativa de um perito da lei: quem é o meu próximo? Pastor, eu já conheço tanto os versículos 25 a 37, quanto do 1 ao 24. E é interessante que na nossa Bíblia há uma epígrafe que divide-os, mas na verdade o contexto, a ideia vem se discorrendo no mesmo pensamento, na mesma visão de Jesus. O versículo 1 diz para nós que há uma comissão de 70 homens, 35 duplas serão enviadas. 35 homens, 35 duplas serão enviadas para pregar o evangelho. O texto será muito claro, versículo 1, versículo 2, ide de 2 em 2 em todas as cidades e lugares, dizendo o evangelho do reino. E aí Jesus diz no versículo 2 que a seara é grande e pouco, na verdade, são os ceifeiros, ou seja, não queiram plantar nada, só vai colhendo. Não queiram plantar nada, só vai colhendo. A seara é grande e poucos são aqueles que vão ceifar, mas vocês estão tendo a oportunidade de ir, então vão. E eles foram. Eu fico pensando num processo, quando o nosso pastor nos delega alguma coisa, você já entra ali frenético, né? É um misto de gratidão com uma ação, e poxa, pastor acreditou em mim, vou botar para quebrar mesmo, e tal, vou fazer, e tal, aquele negócio todo. Imagine Jesus dizendo para eles: vão, preguem o evangelho do reino e ainda curem enfermos, liberta os cativos, né? Expulsa os demônios. Agora imagine esse pessoal indo no poder do nome de Jesus, na comissão de Jesus. Irmão, eles vão mesmo, e vão para cima, né? Se eles usassem uma linguagem
pentecostalizada contemporânea, como eu sempre digo lá na igreja, eles iriam sair cuspindo fogo e babando azeite e indo embora. Jesus, reino, pecado, tal, sai demônio. Imagine botando a mão e fizeram a cruzada, fizeram o que tinham que fazer. Imagine o retorno. Eu penso que retornando, uns diziam para os outros: rapaz, nós somos bons mesmo. Pregamos, evangelizamos, libertando. E quando eles vieram assim, aquela alegria toda, a sensação que eu tenho é que Jesus vem com um balde de água fria e diz assim para eles: não se alegrem. Se alegra não quando os demônios saem. Não se alegre nisso que vocês estão fazendo. Se alegrem em saber que o vosso nome está escrito no livro dos céus. Eu gosto dessa ideia de Jesus, que na verdade ele tira ele desconstrói aquilo que a gente hoje tem como ideia, como tônica de servir, de trabalhar para o reino, é aquilo que eu estou fazendo. Mas na verdade a igreja, ela não é um lugar onde você faz, é um lugar onde você precisa ser. Depois que você aí você faz. Então aquilo que você faz já não é maior do que aquilo que você é, porque antes você entendeu aquilo que você é. Então, por você ser, você faz naturalmente o que foi designado a fazer. Então eles estão pensando que eram alguma coisa. Rapaz, nós já somos libertadores, né? Você viu que nós oramos e tal. Não tem essa ideia, que Jesus desconstrói. Se preocupem em saber se o nome de vocês estão escrito no livro dos céus. Que na verdade Jesus estava dizendo assim para eles: não se preocupem naquilo que vocês estão fazendo para Deus. Se preocupem em que Deus já fez para você, escreveu o seu nome no céu. Então se preocupe com isso. E aí você vai ver no continuar, que eles não mudam de ambiente, mas eles estão sendo admoestados por Jesus. E nesse mesmo lugar, há alguém ouvindo tudo isso. Quem, pastor? Um perito da lei, um doutor da lei. Agora imagine um doutor da lei ouvindo que um ex-pescador tem o nome no céu, que os discípulos ali, né, a maioria deles indouto e tal, desprovido de qualificações, etc. e mais, do ponto de vista da religião. Imagine o doutor da lei ouvindo que eles estavam com nome no... Opa, se já tem nome no livro dos céus, ele já tem vida eterna. Então, Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Foi a pergunta dele a partir do versículo 25. Porque o contexto, a peça literária vem trazendo esse ambiente para nós. Então, por conta de uma vida eterna, ele quer saber: e aí? Como é que eu faço para ter o meu nome escrito lá também? E ele resumiu esse questionamento nessa pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pastor, eu já preguei sobre isso. De fato, é um texto muito degustativo, né? Mas aqui, para a gente entender nessa linha de raciocínio, um perito da lei, doutor da lei, exímio da Torá, conhecedor das paraxás, o camarada era bom, conhecia de fato a lei. A pergunta que ele vai fazer: o que eu preciso fazer para herdar? Primeiro aqui que Jesus já percebe que ele não estava entendendo nada do processo, a manifestação da graça, porque para a herança você não tem ações, você só tem recepção. Você não precisa fazer nada para herdar. Mas ele ainda estava no processo das obras, ele ainda estava na questão da lei. E você sabe, todos nós sabemos, que para a ortodoxia, para a lei, para a religião da época, para cumprir, haveria de ser perfeito. Jesus sabia que ninguém era perfeito assim o bastante para
cumprir a lei e alcançar a vida eterna. Então Jesus vai propor uma parábola para ele. E Jesus, propondo a parábola, vai dizer assim: olha só, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e o homem que descia de Jerusalém para Jericó foi apanhado por salteadores, roubaram, bateram nele, deixaram um meio morto à beira do caminho, e depois desceu sacerdote, desceu levita, passou de largo, e de repente, indo de viagem, um samaritano apanhou azeite, vinho, cavalgadura, estalagem, hospedeiro, 2 dinheiro, e disse assim: quando eu voltar, eu posso ressarcir tudo isso aqui que vocês gastou. Ok? Ok, essa foi a parábola. Mas para essa parábola se desenvolver, quando ele termina a pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer para ele assim: o que é que está escrito na lei? Como lês? E ele diz: ora, na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeu Jesus: dissestes bem, faze isso e viverás. A ele, querendo se justificar: eu não sei quem é o meu próximo, eu amo a Deus, eu conheço pela lei, eu conheço a mim mesmo, agora quem é o meu próximo? Aí Jesus vai propor a parábola para ele, e a espinha dorsal dessa parábola é fenomenal. Vamos entrar nela? Minimiza a pasta aí de todo o contexto introdutório, e tem gente que chama de introdução, né? Eu já chamo de uma anestesia. Então, anestesiado estamos, vamos mergulhar no texto. Ó, descia o homem de Jerusalém. Então, o homem desce de Jerusalém com destino a Jericó. Essa descida já tem um problema geográfico, pastor? Tem, que não vamos nos ater nisso. Um caminho de risco, ok? Perigoso demais, tá? Para quem gosta de geografia bíblica, dá uma pesquisadazinha lá, nessa descida aí, que é problema. Agora vamos para o contexto espiritual. O que era Jerusalém? O centro da vontade de Deus. O que era Jerusalém? A adoração ao divino. O que era Jerusalém? Relacionamento com o eterno. O que significava Jerusalém? O ambiente, o cuidado de Deus, a minha comunhão com Ele. Isso que a gente chama de um cristão hoje, na atualidade, um cristão convertido, ativo, participante. De repente ele resolve descer, sair de Jerusalém para Jericó. E o que significava Jericó? Jericó na época era uma espécie de sede de comércio, um mercantilismo muito forte. As pessoas iam lá para o seu comércio, para a sua compra, para a sua venda. Ou seja, enquanto Jerusalém é o centro da vontade de Deus, Jericó é o centro da minha vontade, é o centro dos meus deleites, é o centro do meu prazer. Então aqui já tem um problema. O homem que desce, ele só não desce, ele já se desvinculou-se do contexto de Jerusalém, rumando-se, desejando, almejando Jericó. Então aqui o salteador que vai apanhá-lo não é o primeiro problema, já é o segundo, porque o primeiro já é a sua própria vontade, que já desconectou-se de Jerusalém. O problema é que de quem desvia de Jerusalém não é a proposta que foi lhe dada, é a desconexão que ele já fez. Ao fato de você aceitar a proposta, não é que a proposta já está sendo legal, é porque Jerusalém já não tinha mais a mesma significância para você. O inimigo foi astuto e a bandeja foi terrível, pastor, para fulano, mas vai a fundo na pesquisa, você vai perceber que Jerusalém já não era mais aquilo. Porque se Jerusalém era aquilo ainda para o sujeito, ele já ia dizer assim para a proposta de Jericó: não quero, Jerusalém ainda é tudo para mim.
não vou descer. Não, 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 tudo que você disser aí, eu já não, não, não. É igual quando a gente caminha no Evangelho, e aí você percebe que tem gente olhando para trás, que na verdade, você sabe que está no caminho certo, quando você perde o interesse de olhar para trás. Enquanto você está olhando para trás, é porque você ainda não tem a certeza e aquela ânsia de querer alcançar o que está à frente, que para nós aqui, você sabe, é o céu, é a vida eterna. Então vamos lá. Essa descida, os salteadores apanham-no, roubam, batem nele e deixa meio morto. Eu gosto de uma tradução que diz semi-morto. Pastor, o que é alguém meio morto? É vivo? É morto? É morto ou é vivo? Não, vocês estão me confundindo. É morto ou é vivo? Quem acha que é vivo? E quem acha que é morto? Essa é a ideia. Não dá para saber. Porque ele está meio... É o único homem da Bíblia que não está morto. Nem vivo. Ele está meio morto. Pastor, e o que é meio morto? É assim. O quê? Tá e não tá. Mas canta, mas não canta. Mas ele prega, mas não prega. E como é que é essa inércia? É o meio morto. Você diz, oi, ele quase que responde, porque quase ouviu. Mas não ouviu? Não. Por que não? Não sei. Mas ouviu? Acho que ouviu. Por que não ouviu? Porque não ouviu. Mas por quê? Meio morto. É e não é. Aí sabe o que é interessante? Que esse semi-morto vai estar lá, à beira do caminho. De repente vem descendo quem? Sacerdote e levita. A religião da época. E quando a religião da época vem descendo, vamos pautar no sacerdote primeiro? Então lá vem o sacerdote, descendo, e quando vê o rapaz, a Bíblia diz que ele passou de largo. Então ele viu, estava meio morto, mas passou de largo. Talvez ele olhou e disse, espera lá, eu já preguei hoje. Eu já dirigi o culto hoje na sinagoga. Não, outra coisa, eu já ministrei a Torá, hoje já fiz minha parte, não vou passar de... Agora vem cá para entender esse processo. E o levita, pastor, mesma coisa, passou de largo. Eu já cantei hoje, já arrumei a igreja, deixei tudo certo. E aí você pode trabalhar nessa ideia das duas filosofias. A filosofia do salteador foi da violência, e do sacerdote levita foi da negligência. Um violentou e o outro negligenciou. Agora vem cá, sai desse viés, dessa negligência, e lembre-se que o rapaz não está meio morto. Então por que o sacerdote não? Rapaz, você está aqui, rapaz. Você congregou comigo um tempo, hein? Vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá que eu vou te levar para... Sabe por que ele não faz isso? Porque o texto vai dizer assim para nós. O texto vai dizer assim para nós. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo. Então ele não parou porque já cumpriu o rito. Ele parou porque também estava descendo. Ele não parou porque já tinha pregado. Ele não parou porque já tinha cantado. Então essa negligência é considerável. Pode considerar. Mas olha o que o Espírito Santo me disse para eu dizer para vocês. Que o problema do sacerdote, quando ele vai passando de largo, o levita, quando ele vai passando de largo, é porque o sujeito estava meio morto. Então se ele se aproximasse e dissesse assim, eu vou te levar para a minha igreja, o meio morto ia dizer, que igreja se você está indo para o mesmo lugar que eu? Você quer me levar para onde? Você não tem moral para parar.
Você teve sorte do salteador em não lhe pegar, mas você está indo pelo mesmo caminho que eu. Agora dá uma olhada para nós. Por que às vezes você não para pregar para ninguém? Não é que você já cantou na igreja, é porque fulano conhece os mesmos caminhos que você um dia ou ainda está caminhando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer-lhes que hoje tem um renovo para nós. Tem uma ressignificação para nós. O texto continua dizendo muito claro, muita clareza, e eu fiz até algumas anotações, que quando ele passa de largo essa negligência, porque ele sabia que ali estava um meio morto. E o que é meio morto, pastor? Ele respira, tem até sinais vitais, se mexe, mas não se mexe, está ali meio morto. Mas entre os olhos, eu conheço você, o sacerdote, não dá para você pregar para mim não, você está indo para o mesmo caminho que eu. Passou de lá, aí o texto vai dizer assim, de repente, um samaritano, e o texto vai dizer, indo de viagem, ele não estava descendo, olha lá, está lá no texto, ó, ele não estava descendo para Jericó, ele estava indo de viagem e passou pelo caminho. Então, indo de viagem, ele não estava descendo para Jericó, ele disse, eu tenho moral para parar. O texto sagrado vai dizer que moveu-se de íntima compaixão, olha o versículo 34, se aproximou, atou-lhe as feridas, botando azeite e vinho. Agora vem cá, a filosofia dos salteadores, a violência, acoplada com a violência, escuta isso. Eles olharam para o rapaz, e a filosofia que eles traziam consigo era essa: o que é meu, e o que é teu deve ser meu, por isso que eu lhe roubo. A segunda, que era dos sacerdotes e dos levitas, eram essa: o que é meu, e o que é teu, e cada um por si. Mas a terceira, que era do samaritano, era essa: o que é teu, mas o que é meu pode ser seu também. Vem cá que eu vou te ajudar. A primeira filosofia, a dos salteadores era essa: o que é teu, o que é meu, e o que é teu deve ser meu, e eu vou lhe roubar. A segunda, da religião dos sacerdotes e levitas, foi essa filosofia: o que é teu, o que é meu, não estou nem aí com você. De repente, quem está vindo de viagem diz assim: a minha filosofia é essa, o que é teu, e o que é meu também pode ser teu, por isso que eu paro e eu te ajudo, vem cá. E ele trouxe na cavalgadura vinho, azeite, estalagem, pagou 2 dinheiros e disse ao hospedeiro. Se você apanhar esse processo em uma hermenêutica assim, de aplicação, é uma linguagem metafórica, essa parábola, você pensa e faz a sua interpretação. Pastor, quem é esse homem que desce? Os homens. Quem são os salteadores? O pecado, que apanhou o homem e deixou ele caído à beira do caminho. Quem é que desce? Nós, os homens. Quem são os salteadores? O pecado, que apanhou e deixou à beira do caminho. A religião, sacerdote e levita, vem passando, a lei passa de largo porque não tem como salvar, não tem como fazer nada. O samaritano, Jesus, que vem
de viagem para essa terra, vê o homem apanhado pelo pecado, se aproxima. Quando ele se aproxima, ele ata as feridas, vinho com o seu sangue, azeite, pode ser até o Espírito Santo, e coloca, levanta novo nascimento, coloca na cavalgadura o evangelismo, e traz para a estalagem a igreja, conversa com o hospedeiro, o pastor, paga 2 moedas, batismo e ceia, e ainda diz assim: eu vou voltar, e tudo que vocês fizerem, eu vou resolver com vocês. Então é uma parábola para sentar e não ler, mergulhar. E nesse mergulho, o Espírito vai falando com a gente, você vai pensando o processo. De repente, Jesus toma a palavra e diz assim para o doutor da lei. Ouviu? Ouvi. Olha o versículo de número 36. Qual desses 3... Falei para você que a igreja aqui é top? Olha lá. Entendeu? Quando você vir pregar aqui, você prega o texto. Senão você está enrolado. Ó. Qual desses 3 te parece que foi o... Mas pastor, pera lá. A pergunta do doutor da lei para Jesus foi: quem é? Jesus, na verdade, eu quero saber quem é. Aí Jesus contou a parábola e perguntou para ele: quem foi? Não, Jesus, eu quero saber quem é o meu próximo. Quem é? Aqui, o doutor da lei, quem é o seu próximo está meio morto. O gemido dele você não vai ouvir. Quem é o teu próximo está no cárcere, você não vai ouvir. Está nas drogas, você não vai ouvir. Está encarcerado na depressão, você não vai ouvir. Está caído na sarjeta, você não vai ouvir. Está enfiado numa boca de fumo, você não vai ouvir. Quem é o seu próximo, você não vai ouvir. Então a pergunta que eu vou fazer para você, perito da lei, é: você acha quem foi o próximo? Porque a questão aqui não é quem é o meu próximo, é quem é que você vai ser o próximo desse alguém. Pastor, por quê? Porque tem gente assim. Ouça-me. Tem um meio morto. Eita, pastor Daniel, na rua tal tem um meio morto aqui, hein? Você não está chamando o reino? Então os súditos desse reino não tem que viabilizar o socorro, tem que ser o socorro. Não tem que chamar quem vai orar, tem que você orar. Você não vai ligar para alguém trazer um milagre. Você é o milagre para esse alguém caído à beira do caminho. Quem é? Aí eles ficam nessa: quem é o meu próximo? Não, você entendeu errado. Eu quero saber de quem você será o próximo. Sabe o que ele falou? É versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia, né, para com ele. Jesus falou assim para ele: vai e faze da mesma. Vai e faze, eu gosto disso aqui. Vai e faze da mesma maneira. Pastor, o que eu entendo com isso na pergunta que ele fez? O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quem é o meu próximo? Aí, quem você achou que foi o próximo de quem? Vai e faze da mesma maneira. Então você está sendo próximo de quem? Eu estou sendo próximo do meio morto. Ok, então quem você gerou para ele? Eu gerei vida. Eu gerei vida levando para a estalagem, gerei vida levando para a hospedaria, gerei vida dando 2 dinheiros, gerei vida ajudando. Ok. Então faze da mesma maneira. Por quê, pastor? Porque só tem vida eterna quem gera vida. Então a grande, me permita uma linguagem jovial aqui entre aspas, a grande sacada de ser
súditos desse reino, ser cristão genuíno. É a pergunta para nós. O que nós estamos fazendo para quem está meio morto à beira do caminho? Porque se o diabo tem o papel destruidor, se o diabo está cumprindo o que foi delegado a ele, o que é a missão dele, matar, roubar e destruir, a igreja tem o papel de apanhar esses destruídos e sangue ciclar na graça e no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: os salteadores apanham o rapaz, roubam tudo e deixam ele na beira do caminho meio, porque o papel dele é esse: ele rouba, ele furta, ele usa e descarta aquilo que o diabo, o inferno, descarta. A igreja vai e recicla. O inferno descarta, a igreja recicla. O inferno descarta e a igreja dê uma olhada para o teu lado, dê uma olhada para você. Olha onde nós estávamos, mas a mão ensanguentada do Calvário foi lá, usou alguém e nos trouxe para cá. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Eu pergunto para nós: de quem você está sendo próximo? Você sabia que para cada um cristão há um desviado? Aí o que nós vivemos assim, nas estatísticas? E tem gente que gosta de números. Vamos parar um pouquinho com os números e vamos para a ação? Eu gosto daquela expressão de Pedro quando ele diz que nós somos povo adquirido. Adquirido aqui do original peripoieses, que significa um povo para lucratividade. Quem que está sendo lucrativo? Você está sendo rentável? Uma pergunta aqui bem básica: quem este ano trouxe uma alma para aceitar Jesus? Uma, ali outra. Pastor, não trouxe nenhuma não, mas desviei mais 10. Eu conheço gente assim, infelizmente. Não traz ninguém. Será que você não está no contexto da religião, do sacerdote e do levita? Aí Deus nos traz aqui para dizer: ei, para viver o meu reino, você tem que sair do teu. Pastor, e qual é o meu reino? É o mais problemático que tem. Meu o quê? Eu o quê? Do ególatra, do egoísmo. Você sabe que tem gente que sofre de uma doença chamada idiotia. Pastor, o que é isso, pastor? Na Grécia Antiga tinha os idiotas. Hoje nós conhecemos uma pessoa, com todo respeito, uma pessoa idiota como o quê? Desprovido de um conhecimento, um contexto avançadíssimo da imbecilidade, enfim. Agora, você sabe a origem dessa palavra? Idiota. Era uma pessoa que cuidava dos seus próprios desejos, deleites, umbigo. Ele só tinha para ele, fechava-se em si, era tudo para si, para ele. Da onde se surgiu uma outra palavra que é atrelada a essa, que é a política. Que é isso, pastor? Era o inverso. Era o que se abre, é o que se move em ajuda de uma comunidade. Enquanto o idiota era para ele, o político era para a ação de todos. Aí no Brasil inverteu, né? Mas vamos lá, vamos sair desse negócio aqui só para você entender.
que muitas vezes nós estamos no processo da idiotia. Pastor, você está xingando a gente? Não, eu só estou dando semântica de uma palavra. Mas pense comigo, se nós não estamos cuidando do nosso próprio umbigo, só para mim. É eu que vou aparecer? Então eu faço. Aí há uma frase célebre: se o Pai é nosso, por que o pão só tem que ser meu? Mas sabe por que nós estamos assim? Porque estamos vivendo no nosso reino. Mas este congresso você está chamando o reino de quem? Só que para viver no reino dele, você precisa sair do seu. Porque o seu é para escolher quem é o próximo. O dele, seja próximo de alguém. O seu, você vai ver a quem fazer o bem. O dele, se sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então logo nós estamos aí fora do contexto. Por que, pastor? Porque estamos cheios da gente. Aí eu gosto da cruz. Por que eu gosto da cruz? Porque diante da cruz de Jesus, o que é que Paulo disse que nós somos? Crucificados. Então, olha só, diante da cruz de Jesus, o que é que eu sou? Crucificado. Quem que está crucificado lá? Eu, pastor. Eu em quê? Meu passado. Que mais? Meu pecado. Que mais? As minhas, assim, coisa ruim. Está tudo onde? Está tudo na cruz. Então a cruz de Jesus ficou cheia de quê? Cheia de mim. Cheia do meu problema. Cheia das minhas esquisitices, meus pecados, está tudo lá. É porque aí já diz a teologia, né? Que se Adão foi o único homem a se apresentar diante de Deus sem nenhum pecado, Jesus foi o único homem a se apresentar diante de Deus com o pecado de todo mundo. Então a cruz está pesada, porque o pecado de todo mundo está onde? Está lá. E o meu? Meu também está lá. Então eu diante da cruz é mais ou menos isso aqui. Cruz cheia, eu vazio. Esvaziou-se o meu eu e foi para a cruz. Que depois da cruz já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então olha só, se a cruz está cheia, eu estou vazio. Eu vazio, cruz cheia. Cruz cheia, eu vazio. Isso é na sexta-feira. Porque no domingo de manhã, sepulcro vazio, eu cheio. Na sexta, cruz cheia, eu vazio. Domingo de manhã, sepulcro vazio, eu cheio de vida, de paz, de glória, de honra, de unção, de vida nova. Quer viver o reino dele? Morra. Desapareça para o seu eu. Desapareça para você e saiba entender quem é o seu. Quem está ao seu redor. Não, eu estou esperando gemer. O dia que gritar eu vou. O dia que ligar, porque o negócio comigo é assim. E o ide? E o vai? Estão me entendendo? Sabe qual é a unção e o avivamento que eu ainda vou viver? Semana passada eu completei 35 anos. Então eu falei para Jesus, eu ainda estou legal. Estou novo ainda, acho que dá para viver ainda um avivamento de ver gente chorando por almas e não por cargos. E ver gente, na verdade, fazendo aquilo que o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 9 e 10 diz ali, que quando acha alguém faz festa, quando encontra alguém faz festa, quando encontra a ovelha faz festa, quando encontra a dracma faz festa, quando o filho volta, ele diz, o meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado, e a alegria diante de Deus, quando uma alma e um pecador, é isso que eu estou falando. Você celebra até que ponto? Quando um meio morto é trago para a estalagem. E rapaz, esse meio morto aí, quando era vivo, era uma ameaça para o meu cargo. Vai que ele volta com a unção dobrada. Conhece gente assim? Gente assim, o diabo corre dele.
Tem medo, o diabo de Jesus, tem misericórdia de mim, ó. E a gente vive essa disputa na igreja, esse contexto. E esse texto veio para mexer com a gente. Presidente Toniel, não espere o meio morto gemer, porque ele está meio morto. O que menos uma pessoa caída quer ouvir é que ela está caída. Então é você que tem que chegar e dizer assim: quem mandou você descer? Está vendo o que dá a descer de Jerusalém? Quem foi que lhe... Irmão, quem está precisando de socorro não vai responder questionário. Precisa de quê? Vinho, azeite, cavalgadura. Tem gente que faz festa, faz balada e sai pegando amigos onde quer que for para vir para a igreja. Você não dá tempo de passar a pegar o fulano. Pense nisso. Eu limpei o meu carro essa semana, meu. Só pense nisso. Que reino que você está vivendo é o teu? Ou de fato você quer que o reino dele desça? Se o reino dele descer em você, você vai aprender a usar coisas e amar pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de muita gente que está aqui. Enquanto o diabo veio para ferir, Deus está levantando esta igreja ainda mais frenética e ainda mais ungida e ainda mais gloriosa e fortificada na palavra, para alcançar o meio morto e dizer: vamos lá, que lá tem estalagem, lá tem hospedaria, lá tem azeite, lá tem vinho, lá tem dinheiro, lá nós vamos te resgatar. Prepare-se para ser um agente dos céus, e aí nós vamos clamar de verdade: venha o teu reino e pode fazer a tua vontade na minha vida, porque eu já saí do meu propósito, dos meus eus, e agora eu quero viver o teu. Você conhece um meio morto? Você sabe que ele pode estar aqui amanhã, se você tiver vinho, se você tiver azeite, e se você não fizer parte do grupo da religião, os negligentes. É por isso que eu quero ministrar aqui esta noite, que haverá um avivamento de azeite, de vinho, altruísmo, empatia, simpatia, e de fato o crente sai do próprio umbigo dele e diz: não, eu vou oferecer a minha cavalgadura, eu libero sobre esta igreja. O templo não vai aumentar para esperar pessoas, as pessoas vão forçar o aumento do templo, e o nome de Jesus será glorificado. Eu libero sobre esta casa, pastor Daniel, que as cadeiras não vão esperar as pessoas de pé vão esperar as cadeiras chegarem, porque Deus vai trazer meios mortos, porque levanta uma geração de samaritanos, levanta uma geração que não tem religião, mas tem sangue, tem poder, tem unção, tem graça e virtude. Quem acredita nisso pode adorar e celebrar o nome de Jesus. Se o diabo veio para ferir, Deus vai te levantar para sarar. Se o diabo veio para derrubar, Deus vai te usar para levantar. Se o diabo veio para acabar, Deus vai te usar para construir. Se o diabo veio para envergonhar, Deus vai te usar para honrar. Prepare-se, porque o momento é esse, e o céu conta com a gente. Pastor, mas eu entrei aqui esta noite na qualidade, se é que essa fosse de expressão apropriada, de meio morto.
Pastor, só Deus sabe essa questão de meio morto que eu estou. Viestes para o lugar, aqui é lugar. Igreja é um negócio terrível, né? Porque igreja é lugar de enviar os sarados e sarar os convidados. Você está aqui e Deus está dizendo: eu sei onde é a tua ferida, eu sei o que fez você cair, eu conheço a tua estrutura e sei aonde você está meio morto. Só que talvez você, esse semi-morto teu, ninguém fez nada com você, é você mesmo. Esse orgulho. Esse dia alguém cantou uma canção que eu disse: esse negócio é bom. Alguém cantava assim, ó: o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade me colocou em mim. Mas o que a gente fez para isso? Se eu, em troca, Ele te trouxe aqui hoje para dizer: é noite de vida. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Sabe por que essas portas estão abertas? É para dizer para quem já está: tenha vinho, tenha azeite. E para dizer que você que veio vai sair daqui assim não. Tem uma mão forte para te segurar aqui esta noite. Se você está aqui me ouvindo e está afastado do Evangelho há 1 ano, 10 anos, não sei, vou lhe fazer uma proposta. Dá para ficar mais 1 ano sem Jesus? Consegue ficar? Sabe aquela frase: é noite de salvação? É essa que pulsa no meu peito dizer a alguém: as mãos ensanguentadas do Calvário te alcançou aqui esta noite. Enquanto esta linda igreja vai se colocando em pés, que eu já vou encerrar essa reflexão de quase 1 hora. Olha bem para cá. Pastor Toniel, a violência dos salteadores, a negligência dos religiosos. Mas eu tenho uma mensagem para dizer para você: o socorro dos samaritanos, como diz o texto, chegou na tua frente hoje. Está dizendo: o reino de Deus quer ser estabelecido no teu peito. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para casa? Pastor, eu quero voltar para o Evangelho. Não aguento mais ficar assim, sem Ele. Eu preciso, eu quero, eu desejo agora. Rompe-se do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Vem. Onde você vai?